Vamos orar. Senhor, agradecemos pela oportunidade de estarmos novamente aqui reunidos em Teu nome. Hoje ouviremos o nosso irmão Edson com as suas palavras e ensinamentos, e assim pedimos aos bondosos amigos espirituais, a espiritualidade maior, que possa inspirá-lo em todas as suas necessidades e que ele possa fazer com que o seu tema possa nos chegar a contento. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Assim seja. Hoje nós teremos a palestra com o Edson. Ele vai abordar o tema: a missão do homem inteligente na Terra. Nossa, bem. Obrigado. Boa noite a todos. Então vamos dar início a mais um estudo na Casa Espírita, agradecendo a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos, podendo estudar um pouquinho mais as lições que a espiritualidade maior nos deixou. Agradecemos a Casa Espírita que nos acolhe, que nos fornece essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos, podendo estudar um pouquinho mais. Então vamos dar início. O tema que nós escolhemos para a reflexão da noite é a missão do homem inteligente na Terra. Só pelo título já merece uma reflexão. Missão do homem inteligente na Terra. Então, significa que na Terra tem homens. Homem aqui no sentido de ser humano, de uma pessoa, nós, seres humanos, né? Homem nesse sentido geral. Então, a missão do homem inteligente na Terra, o homem na Terra. Mas não é um homem qualquer, é um homem que tem inteligência. Então, na Terra, nós temos homens inteligentes. E esses homens inteligentes têm uma missão. Porque o título não é uma pergunta, o título já é uma afirmação. A missão do homem inteligente na Terra. Então, primeiro, a humanidade, homens, nós, seres humanos, que estamos aqui vivos, não precisamos de muita reflexão a respeito do assunto. Todos nós temos já esse conhecimento inato do que é um ser humano. Inteligente. O que vem a ser a inteligência? Nós somos inteligentes? Nós temos inteligência? O que é a inteligência? Podemos definir brevemente, rapidamente, a inteligência como uma faculdade do ser humano de elaborar conexões. É essa capacidade que nós temos de raciocinar, de dar conceitos, nomear as coisas. Essa faculdade que nós temos de estabelecer relações de causa e efeito, de todas as nossas ações e de todos os acontecimentos na nossa vida e daquilo que nós vemos ao nosso redor. A inteligência também é a capacidade que nós temos de resolver problemas. Quem não os tem? Quem não os tem? E essa capacidade da gente enfrentar os problemas, de resolvê-los, de pensar a respeito, é a inteligência que nos permite, essa faculdade que permite isso. E a inteligência também é essa faculdade que nos dá a capacidade de construir as coisas. Não só as coisas materiais, mas de construir os nossos relacionamentos, construir a nossa vida, construir tudo o que nós temos e que nós vemos, que nós sentimos. Tudo isso é uma construção proporcionada pela inteligência do ser humano. À medida em que nós exercitamos, como tudo na vida, é preciso também de um exercício, é preciso que nós trabalhemos, que nós exercitemos,
como um músculo do nosso corpo, que precisa de exercício para que ele se fortaleça, a inteligência também precisa que nós a utilizemos, a exercitemos, para que ela possa crescer, se desenvolver, ampliar. A questão número 24 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: é o espírito sinônimo da inteligência? A resposta foi: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Então nós, seres humanos, somos espíritos encarnados. Isso todos nós já sabemos. Estamos momentaneamente vivendo na Terra com um corpo material, mas somos espíritos imortais. E a inteligência é essa faculdade, é esse atributo essencial do espírito. O espírito é inteligente, a matéria não. A matéria é inerte. Qualquer matéria que nós vemos, ela por si só, ela é inerte. Precisa de uma ação humana para que a transforme, para que ela faça algo, para que seja útil. Então, esse princípio comum, muitas vezes parece se confundir, inteligência e matéria, mas não se confunde, porque a inteligência, atributo do espírito, sobrevive à matéria. Vive, existe, além da matéria. E a matéria em si não tem a inteligência. Então, esse princípio inteligente, criação divina, que Deus nos deu, é um atributo do espírito. É uma faculdade especial, peculiar a algumas espécies. E a espécie humana é a que detém a inteligência num ponto mais elevado, que alia o pensamento e a vontade de construir, de viver, de atuar no mundo. E também nos dá a consciência da nossa existência. Existem outros seres na natureza que têm um princípio inteligente, mas eles não têm a consciência de si. Eles não sabem que eles existem. Nós sabemos. Nós temos a inteligência, a vontade de atuar por si só, e nós temos essa consciência da nossa existência, que nós somos. Nós somos alguém. E nós conseguimos com isso nos relacionar com os outros espíritos e relacionar com o mundo que está à nossa volta, estabelecendo relações recíprocas. Esse é um princípio, essa é a função inerente à inteligência do espírito. Na questão 117 do livro Consolador, Emmanuel nos responde que a inteligência do ser humano é a soma das nossas vivências. Todas as nossas vidas pretéritas, que nós já tivemos, nós vamos somando conhecimento, somando experiências e vamos desenvolvendo a nossa inteligência. Essa capacidade que nós temos de autoconhecimento e de conhecer o mundo e estabelecer essas relações, esses relacionamentos, construir a nossa vida. Vamos assim progredindo. E aqueles espíritos que conseguem um progresso, não só no campo da inteligência, mas também no campo emocional, conseguem a sua maior elevação. Consegue se aproximar da perfeição. Logo, logo estaremos lá. Falta muito, não. Que Jesus já nos prometeu que nós seremos como Ele, que poderemos fazer tudo o que Ele fez e muito mais. Então, se Jesus, o Mestre, nos prometeu isso, então nós também seremos como Ele, um Espírito perfeito. Basta que nós nos esforcemos. Basta o nosso esforço, a nossa vontade, para termos a capacidade de assim progredir. Na questão 208 do livro Consolador, Emmanuel também nos responde. A inteligência é uma tarefa que Deus é um instrumento para que Deus nos deu para
realizarmos algumas tarefas. Assim como nós vemos e nós temos no mundo pessoas que têm grandes fortunas, dinheiro, ou que têm um poder dentro da sociedade, ou que têm autoridade. Tem outras pessoas que também têm uma inteligência maior, uma capacidade maior de raciocínio, para que possa fazer o bem pela sociedade, para que a sociedade possa progredir com o seu trabalho. Tudo isso para que a coletividade humana possa progredir. E aqueles espíritos que ainda estão num patamar um pouco menos evoluído, possam aprender e evoluir. Essa é a nossa tarefa. Então, Leon Denis, no livro O Grande Enigma, nos fala que em cada época da história, conta-se com um certo número de espíritos que pertencem ao século seguinte. E eles vêm para justamente fazer evoluir o planeta. Nós vemos isso na história da humanidade, grandes pessoas dotadas de grande inteligência, que foi um marco, que mudou a maneira de nós vivermos no mundo, a maneira com que as pessoas se comportam no planeta Terra. E nessa fase que nós estamos, de transição planetária, estamos precisando desse trabalho de pessoas inteligentes. E nós as temos, basta que nós prestemos atenção no mundo. Então, nós, também a doutrina espírita nos alerta que nós não devemos nos orgulhar dessa nossa capacidade de sermos inteligentes ou termos essa faculdade. Porque essa inteligência nossa, comparada aos espíritos superiores, ela é muito insignificante, é muito pequena ainda. Nós mal compreendemos a nós mesmos, quanto mais achar que já somos muita coisa. Então, essa capacidade que nós temos, que o ser humano tem, é uma oportunidade que Deus nos deu para cumprirmos as nossas tarefas aqui na Terra, em benefício próprio e em benefício dos nossos semelhantes, para que nós consigamos nos aproximar um pouquinho mais do Criador, um pouquinho mais de Deus. Então, se é uma oportunidade, se é uma ferramenta, nós temos uma tarefa a desempenhar com essa ferramenta. Correto? É um raciocínio lógico. Então, nós temos uma missão. Porque missão é isso, é uma tarefa, um encargo, uma responsabilidade. Algo que nós temos a fazer. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nós temos a seguinte passagem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, que é dado para o bem. Esse é um ponto importante. Ninguém nasce, encarna para praticar o mal. Com a missão, com o encargo, com a tarefa de praticar algum mal. Todo mal é consequência de um livre-arbítrio, do atraso, da inferioridade, das paixões interiores que nós temos. Orgulho e egoísmo que está na raiz de todos os males da humanidade. Então, esse é um ponto importante que nós temos que destacar. Ninguém vem, encarna, com a tarefa, com a missão de praticar o mal. Todos nós temos as nossas pequenas tarefas, as nossas missões para desempenhar o bem. Compete o homem produzir o bem. A nós, seres humanos, fazermos o bem. Então, a nossa missão é trabalhar pela melhoria do mundo ao nosso redor. Se nós conseguirmos trabalhar bem a nós mesmos, se nós conseguirmos ser pessoas melhores, consequentemente estaremos melhorando o ambiente ao nosso redor. É o primeiro ponto. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Então, todos nós temos as nossas missões. Porque todos nós temos uma diversidade de aptidões. Ninguém é igual. Se nós formos analisar nós aqui, todas as pessoas, todos nós que estamos aqui agora, cada um tem uma habilidade.
Cada um tem a facilidade para fazer algo, para pensar de uma determinada maneira, para se comportar de uma determinada maneira. Frente a alguma dificuldade, algum problema, provavelmente agiremos de maneira diferente. Teremos comportamentos diferentes. Poderemos procurar soluções de maneiras diferentes. Uns com criatividade, outros não. Porque cada um de nós tem uma aptidão, a capacidade de agir, de sentir, de se emocionar. Tudo isso graças às nossas vivências, a toda essa bagagem que nós trazemos das nossas vidas. Nós somos um somatório, todas as nossas existências. Sem contar nas influências que nós recebemos do meio, das outras pessoas encarnadas e dos seres desencarnados. E pensarmos também na responsabilidade que nós temos de influenciar as outras pessoas, tanto encarnados quanto desencarnados, criando um ambiente ao nosso redor. O Livro dos Espíritos, na questão 115, ele nos fala: os espíritos são criados bons e outros maus? Essa é a pergunta de Kardec. A resposta da espiritualidade: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão a fim de esclarecê-los e chegar progressivamente à perfeição. Então, nós, como espíritos encarnados, quando fomos criados por Deus, fomos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento algum. E com o passar do tempo, com as diversas vidas encarnadas e com a vida no plano espiritual, nós fomos aprendendo. E estamos aqui hoje já num patamar que temos um conhecimento e a capacidade de poder raciocinar, de poder estudar, de poder aprender, de poder discernir o que é bom e o que é ruim, o que é o certo e o que é errado. Então essa é a missão nossa: evoluir, crescer. Uns espíritos progridem um pouco mais rapidamente, que aceitam as dificuldades, os problemas da vida como uma prova, como uma experiência boa. Outros demoram um pouco mais porque perdem tempo se lastimando das problemas, das dificuldades, ficam murmurando, ficam procurando desculpas. Muitas vezes culpando o Criador, culpando a Deus pelas dificuldades que encontram pela vida. Sendo que essas dificuldades são justamente as oportunidades de crescer, de evoluir, de exercitar a inteligência, de aprimorar, melhorar a nossa capacidade emocional e assim poder progredir, evoluir. Então, o objetivo da encarnação, essa é a nossa missão. Para que a gente entenda qual a nossa missão na Terra, temos que saber qual o objetivo da encarnação. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus impõe a encarnação para fazê-los chegar à perfeição. Essa é a nossa meta: sermos espíritos perfeitos. Uns têm isso como expiação e outros como missão. Aqui nós temos que separar um pouco essa palavra, né? Dar um pouco mais de esclarecimento. Quando a gente fala em missão de um espírito, a gente já pensa logo em espíritos de grande evolução. Jesus Cristo, Francisco de Assis, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi. São espíritos que vieram à Terra, e outros grandes sábios, vieram à Terra com uma missão especial. Peguemos o exemplo de Jesus. Jesus não tinha nada mais a expiar. Ele já era um espírito perfeito. Ele não precisava encarnar na Terra como expiação ou como prova. Ele já veio com a missão de nos trazer o Evangelho, a verdade. Então, quando nós pensamos em missão, nós temos que fazer a separação. A missão dos espíritos perfeitos, espíritos já evoluídos, que vêm à Terra
exatamente com essa tarefa de fazer a Terra progredir mais rapidamente. Mas nós temos também a missão nossa, de cada dia, de todos os espíritos, que é o que a questão aqui do Livro dos Espíritos nos traz. A missão nossa de desempenharmos bem a nossa tarefa, de progredir, de buscar a nossa felicidade. Só com o progresso espiritual é que nós chegaremos à felicidade. Então, a nossa missão aqui na Terra como espíritos encarnados, a primeira de nossa tarefa é essa: evoluir, crescer, sermos melhores, darmos mais um passo na nossa jornada evolutiva. E o segundo ponto, o segundo objetivo da encarnação é colaborar na obra de Deus. Colaborar no progresso da Terra, do planeta Terra, da humanidade, da comunidade onde nós vivemos. Colaborar com os nossos companheiros de jornada. Essa é a nossa missão que nós temos que cumprir. Os dois pontos. A missão, objetivo da encarnação. Progressão individual, progresso coletivo. Cumprir. Então, a missão dos espíritos encarnados, daqueles espíritos mais evoluídos, como eu já disse, é instruir os homens, ajudar o progresso. Sempre temos e teremos, aqui no planeta Terra, esses espíritos que vão nos trazer grandes lições, fazer com que a humanidade cresça mais rapidamente, evolua mais rapidamente, aprenda mais rapidamente. Porque o nosso planeta Terra, lá no título, quando nós falamos a missão do homem inteligente na Terra, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Então, na classificação dos mundos, estamos aí na segunda categoria. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações. Qual a característica do mundo de provas e expiações? Ser habitado por espíritos imperfeitos. Nós, espíritos imperfeitos. Aqueles espíritos que ainda têm uma propensão para o mal, que ainda são um pouco ignorantes, que ainda têm muito orgulho e egoísmo, que deixa se levar pelas paixões. Essa é a característica de um planeta de provas e expiações. Mas nem todos os espíritos são essencialmente maus. Alguns espíritos são só levianos. Eles não têm reflexão, não pensam, agem irrefletidamente. Não pensam nas consequências de suas ações. Outros são aqueles espíritos que ficam em cima do muro. Tanto faz praticar o bem como praticar o mal, tanto faz ver as situações boas, as situações ruins, que para ele está tudo bem, ele vai levando a vida dele. São aqueles espíritos que ficam em cima do muro. Isso aí já demonstra uma inferioridade, que Jesus já nos alertou na parábola. Qual a parábola em que Jesus nos alerta que nós devemos praticar o bem? Memória? Puxar para a memória? Qual a parábola em que Jesus conta a história daquele senhor que estava caído na estrada e um outro passou e o recolheu? Parábola do bom samaritano. Então, esses espíritos que ficam em cima do muro não estão agindo como um bom samaritano, porque ele vê o mal, vê a pessoa caída, o companheiro caído na estrada e não vai lá para ajudar. Os espíritos que ficam em cima do muro. Nós temos também aqueles espíritos realmente maus. São aqueles que gostam de praticar maldade e ficam felizes em ver o sofrimento alheio. Temos isso também. E temos aqueles espíritos pseudo-sábios, que acham que são os donos da verdade. Que têm uma certa inteligência, têm um raciocínio, ele percebe que é um pouco melhor que o do outro e se acha melhor. Aí o orgulho fala mais alto. Então o espírito são os donos da verdade. Esses espíritos imperfeitos, que eu dei alguns exemplos aqui, dentro da doutrina espírita não tem, viu? Esse exemplo é lá fora. Aqui dentro a gente não vê espíritos inferiores assim. Vemos? Orgulho, egoísmo, em cima do muro, tá? Aquele que sabe... Não tem, né, Rosângela? Não tem. O espírita já está evoluído.
Estamos em missão aqui, né? Nós somos espíritos missionários naquela missão estrito sensu, quer dizer, missão mesmo, uma grande tarefa a cumprir. É uma brincadeira, né? Mas não é assim. Nós ainda temos muito a trabalhar em nós, ainda, temos muito. E a doutrina espírita, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, é o nosso roteiro, é o nosso caminho, nos traz esses alertas. Nós ainda somos imperfeitos, nós ainda não conseguimos lidar com determinadas situações, com determinadas pessoas ao nosso redor, mesmo na nossa família, ou mesmo no grupo, no trabalho, onde nós temos essas dificuldades, mas nós temos que saber identificar e poder trabalhar. Essa é a missão do homem inteligente. Perceber que ainda tem essas dificuldades e procurar resolvê-las. Procurar trabalhar essas dificuldades. Identificar também em algum companheiro que esteja do lado, que ele também está passando por dificuldade e tentar ajudar. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, nos fala, tem um texto curto, que nos fala justamente do tema de hoje, a missão do homem inteligente na Terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto o vosso saber tem muito estreitos no mundo que habiteis. Então, não vamos ficar orgulhosos, achar que nós já sabemos muito, porque o nosso saber no planeta Terra ainda é muito pequeno comparado com o que nós temos que aprender nas nossas vidas futuras. É isso. Deus nos deu essas oportunidades para desenvolver a nossa inteligência. Essa é a nossa missão. E a inteligência é um instrumento para o nosso desenvolvimento. E o Espírito Ferdinando, que dita essa mensagem, ele fala, que é uma pequena parábola, ele fala que a inteligência é como uma enxada. Se um jardineiro dá uma enxada ao seu ajudante, para que é essa enxada? Para ele cavar, cultivar, trabalhar, fazer o seu ofício. Imaginemos que esse ajudante use essa enxada para agredir, para ferir o patrão, o jardineiro. Isso não é algo que merece a nossa reprovação? Nós achamos isso algo horrível, né? Essa pessoa merece até ser expulsa do jardim, do trabalho, né? Porque usou o instrumento que o mestre lhe deu para atacar o próprio mestre, para ferir. Isso nos lembra a passagem da Bíblia dos anjos decaídos, sermos expulsos do paraíso. Como uma analogia, podemos fazer essa comparação também. Ou seja, o homem utiliza a inteligência para ir contra Deus, para renegar a divindade, até para divulgar ideias que contrariam a existência de Deus. Nós não vemos isso muito na humanidade? Nós tivemos grandes filósofos, grandes pensadores que renegam a existência de Deus. Não só nega, como também tenta construir raciocínios para provar que Deus não existe, a não existência da divindade. Está usando um instrumento que Deus lhe deu contra o próprio mestre, contra o próprio Criador, nessa história aqui da enxada, que o Espírito nos relata. Então, a inteligência, ele nos diz que ela é rica em méritos para o futuro, para o nosso futuro, para o nosso crescimento, desde que nós utilizemos em conformidade com a vontade de Deus. E ninguém pode alegar ignorância quanto à vontade divina. Aonde está escrita a lei de Deus? Em nossa consciência. Então, nós todos temos dentro de nós aquela vozinha da consciência que nos diz que estamos agindo certo ou errado. Basta que a gente use a inteligência para perceber, use esse instrumento para perceber isso. Se nós usarmos, ele nos alerta, esse instrumento com orgulho, abusando, isso será causa da nossa perdição. Iremos sofrer as consequências pela lei de causa e efeito
iremos sofrer as consequências do mau uso desse instrumento. Emmanuel, no livro Roteiro, tem um pequeno texto que ele nos fala. O homem ante a vida, psicografia do Chico Xavier. No crepúsculo da civilização em que rumamos, para a alvorada de novos milênios, o homem que amadureceu o raciocínio supera as fronteiras da inteligência comum e acorda, dentro de si mesmo, com interrogativas que lhe incendeiam o coração. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o nosso destino? E ele continua, mas vamos ler só esse trecho aqui por hoje. Então, Emmanuel nos fala, no crepúsculo da civilização, agora, o nosso momento, que nós estamos num momento de transição, de mudança do nosso mundo de provas e expiações. O homem que usa a inteligência, ele acorda dentro de si mesmo, com essas interrogativas que vão incendiar o coração, que vão procurar saber. Se nós estamos aqui hoje em busca de conhecimento, em busca de saber, não é à toa. Ninguém está aqui só por curiosidade, ou porque não tem nada para fazer, que hoje não tem futebol. Não, hoje não tem futebol, vou no centro. Não é assim, né? Nós estamos aqui para aprender, porque nós viemos em busca, nós temos esse anseio. Como ele fala aqui, né? Algo está incendiando o nosso coração. E essa é a inteligência, né? Se pensar. E nós estamos em busca de algo. Algo a mais do que a nossa vida comum do dia a dia. Então, vamos deixar uma pequena reflexão para encerrar o nosso estudo da noite. Qual o nosso papel? E nós? Né? Qual o nosso papel? Qual a nossa missão dentro da sociedade? Qual a nossa missão na nossa vida, perante nós mesmos? Se nós olharmos no espelho, qual a nossa missão? Nós estamos atendendo humildemente o apelo de Jesus para seguir as suas lições? Para cumprir aquilo que nós temos que cumprir? Para sermos mestres? Outrora aprendizes? Porque nós somos assim. Uma hora nós aprendemos as lições e outra hora nós ensinamos. Uma hora somos mestres, hora somos aprendizes, dependendo das circunstâncias. E nós estamos cumprindo bem essa missão. Dentro da nossa família, a família é a grande escola de aprendizagem. Não só a família consanguínea, mas a toda a família, próximo de nós. Se nós estamos aqui juntos, estamos numa família, no trabalho, nos estudos, no dia a dia. E dentro do meu trabalho, onde eu ganho um pão de cada dia, estou cumprindo da melhor forma a minha missão? E dentro da sociedade, estou dando os melhores exemplos? Estou dando? Estou ensinando a juventude e os pequenos pelo meu exemplo? Ou estou fazendo algo reprovável? Estou agindo sempre no bem? Agir no bem, sempre. Nós precisamos estar sempre prontos para a caridade. E a maior caridade é a gente acordar de manhã com um sorriso e levar esse sorriso a todos que nós encontrarmos durante o dia. Esquecer as nossas mágoas, as intrigas e trabalhar esse amor. Nada melhor do que um belo sorriso no dia de manhã. E vamos encerrar então com essa frase. Mais inteligente é aquele que sabe usar os dons que traz consigo para melhorar a vida de quem está ao seu lado. Porque melhorando a vida de quem está ao nosso lado, a nossa vida também será melhor. Essa era a lição da noite. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado.